rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábia. Sofre. Toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto, de alegria dos mundos e das dores, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Com esse poema tão interessante de Cruz Souza, catarinense, que desencarnou no ano de 1898, um dos autores dessa obra magistral chamada Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea de diversos poetas que transitaram na Terra e que deixaram um legado tão bonito, a sua marca particular impressa em cada poesia e trazida para nós nas mãos abençoadas de Chico Xavier. Com essa linda poesia, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação, desejando do fundo das nossas almas que todos possam estar em paz e que essa seja uma noite agradável, reflexiva e que possa trazer contribuições importantes para os corações de todos. Hoje estaremos falando de um tema que de certa forma nós já trazemos em alguns programas anteriores, lá no comecinho, que falava a respeito de solidão. Só que nessa noite nós vamos trazer a reflexão desse tema baseado num texto muito bonito de uma obra chamada Viver e Amar, de Joana de Ângeles, cujo título fala sobre karma de solidão. É bem verdade que com esse processo todo que temos enfrentado da pandemia e a necessidade imperiosa e até de certa forma imposta para que nós pudéssemos nos recluir em nossos lares, evitar aglomerações, permanecer o máximo de tempo possível em casa, naturalmente nós fomos sendo convocados a vivermos experiências de solidão. Isso, na verdade, demandou e gerou inúmeras situações, agradáveis, desagradáveis, despertou em algumas pessoas surpresa, porque viram que não era tão ruim ficar a sós. Mas para outros foi e está sendo uma experiência desafiadora e muito difícil, desagradável de se enfrentar. É bem verdade que nós já vivíamos, enquanto sociedade, enquanto humanidade, uma pandemia de solidão. Basta nós observarmos como a sociedade já vinha se comportando. Os edifícios, a indústria imobiliária, por exemplo, já começava a ganhar força, os apartamentos tipo estúdio, cada vez menores, com ofertas de serviços para aqueles que optam por terem uma vida solitária, sim. Porque há aqueles que optam voluntariamente por viverem uma vida solitária. Mas há aqueles que transitam experiências de solidão à revelia da vontade
e que trazem elementos de extremo sofrimento e que são capazes até de serem propiciadoras de adoecimento. Lembrando que a experiência da solidão ela não está necessariamente ligada a você estar ou não acompanhado, porque alguém pode estar desacompanhado e sentir-se em paz. E há aqueles que podem estar cercados de companhias aparentemente agradáveis, amigas, e mesmo assim ser inundado por um sentimento de profunda solidão. Existe um psicólogo americano, já desencarnado infelizmente no ano de 2017, chamado John Cacioppo. E John Cacioppo era um professor, pesquisador, neuropsicólogo também da Universidade de Chicago. E durante 20 anos, ele desenvolveu uma pesquisa onde ele queria entender o efeito da solidão na vida das pessoas. Se haviam repercussões de ordem neurológica, de ordem fisiológica, social, e que impacto a experiência da solidão haveria, né, de gerar nos seres humanos. Alguns desses resultados é possível de observar, de perceber em uma de suas palestras, daquela TEDx ou TEDx, no ano de 2017, cujo título da palestra se chama A Letalidade da Solidão. Nessa palestra, ele apresenta dados onde ele constata que viver em solidão é uma experiência contrária à evolução. Dizia ele que assim como o sintoma da dor pode representar que algo de errado existe no seu organismo, ele fala que a dor provocada pela solidão, a experiência desagradável, anuncia de que algo errado está na experiência da criatura de viver à margem, na margem social. E aí ele vai apontando algumas coisas, algumas questões, também fazendo um ponto de que existe também experiências que podem ser transformadas em positivas a partir da solidão, quando ela é bem compreendida e quando você encontra soluções para ela. Nesse sentido, a gente não vê muito as pessoas falarem a respeito da solidão, porque a experiência da solidão ainda é algo estigmatizante. Vivemos numa era onde as pessoas acreditam que um dos fatores de que você tem um ótimo desempenho e que você é uma pessoa bem-sucedida tem a ver com o número de pessoas que lhe cercam, o número de adébitos de pessoas relacionadas a você. Então, falar de solidão para algumas pessoas pode significar uma experiência de fracasso. Segundo Cacioppo, ao longo do tempo, a pessoa que vive uma experiência constante, contínua de solidão, uma solidão patológica, porque é aquele que o indivíduo se fecha completamente com receio de dividir o seu mundo ou de penetrar o mundo de alguém, isso ao longo do tempo, dizia Cacioppo, que pode desenvolver alguns problemas de ordem neurológica. Entre elas, nós vamos falar resumidamente, ele fala, por exemplo, que algumas pessoas podem desenvolver uns mecanismos de autoproteção e que em determinado ponto elas não seriam tão favoráveis, porque ao longo do tempo elas poderiam desenvolver na criatura o comportamento de autopreservação, self-preservation, se não me engano o termo, e que ao longo do tempo a pessoa vai perdendo a sua capacidade empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso, se a gente parar para pensar, é sim contrário à nossa natureza, que nós somos socialmente dependentes, nós somos seres sociáveis, precisamos do outro para evoluir. E é interessante a gente observar que essas gerações agora têm uma dificuldade em lidar com solidão. E nesse contexto, se torna algo muito preocupante. Quando nós pensamos que muitos desses jovens desaprenderam, estão se desequipando da experiência e da habilidade de se relacionar.
Então, muitos, através de smartphone, ficam horas em jogos eletrônicos e perdem a oportunidade de se relacionar pessoalmente com as pessoas. E isso tem desencadeado problemas sérios de comportamento, problemas neurológicos. Alguns relatos, por exemplo, de jovens tendo surto quando são colocados em ambientes com aglomeração com muitas pessoas, sendo que hoje, desaconselhado, mas algum tempo atrás, quando não havia, a experiência da pandemia. Pois bem, então, viver nesse perímetro social, Cassiopo diz, durante um tempo isso pode gerar sim grandes problemas. Então, dizia ele, da necessidade da gente viver experiências humanas, experiências relacionais, e que isso nos protege de muita coisa. Ainda nesse sentido, nós lembramos de um grande gênio, de um sociólogo e filósofo, que eu acho que um dos maiores desse século, já desencarnado também, infelizmente no ano de 2017, que é Zygmunt Bauman. Bauman desenvolveu a teoria que fala da sociedade líquida, da modernidade líquida, dessas relações fluidas, sem base, sem sustentação, que fazem com que nós nos tornemos uma sociedade muito característica, que vive muito de superficialidade e pouco em profundidade. E aí, num dos seus livros, chamados 44 Cartas do Mundo Líquido, ele refere, por exemplo, a experiência da solidão dentro desse contexto, e ele nos fala a respeito de um artigo que saiu num jornal, numa revista eletrônica, chamada The Journal Chronicle of Higher Education, que publicou, por exemplo, uma história de uma adolescente que em um mês mandara 3.000 mensagens. Havia sido feito um cálculo onde se constatava que só em um dia ela havia enviado pelo menos 100 mensagens. E nessas reflexões, nessas análises, esses professores chegaram à conclusão que essa jovem deve ter ficado no máximo 10 minutos com ela mesma. Tal era a dificuldade de se sentir sozinha. E Bauman diz que nessa experiência neurótica, do medo da solidão, da neurose de solidão, que é tão do nosso século, dizia ele que nós nos conformamos em achar que ter amigos em rede social, por exemplo, granjear 500 ou mais de 1.000 amigos no Facebook, nos daria uma falsa sensação de que não estamos sozinhos. Mas aí nos defende também John Cassiopo que acreditar que as redes sociais preenchem o nosso mundo interior, as nossas necessidades relacionais, é o mesmo que matar uma grande fome comendo aperitivo. Vai chegar um momento em que isso não irá nos satisfazer. Então, nesse contexto, nós vemos que vivemos um mundo em constante transformação, mas também internamente nós também estamos em constante transformação. Mas há aqueles que buscam, sim, experiências de relação. Aqueles que se debruçam na busca daqueles que podem preencher-lhe a vida, supostamente ser a tampa da panela, que venham trazer, agregar em seus corações, mas que durante grande parte da sua experiência de vida não conseguem encontrar ninguém. É difícil porque ou as pessoas não se sentem atraídas ou não conseguem encontrar conexão com as pessoas e lamentam porque se dizem dotadas de capacidades de distribuir amor, mas no entanto não conseguem. A respeito disso, Joana de Ângeles vai nos fazer algumas observações importantes nesse texto, contida nesse pequeno livro fantástico, chamado Viver e Amar. E aqui ela nos traz nesse capítulo, chamado Karma de Solidão, as seguintes colocações. Caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição
que acreditas não ter como superar. Sorris e tens a impressão de que és um esgar que te sulca a face. Anelas por afeto e constatas que a ninguém inspiras amor, atormentando-te não poucas vezes e resvalando na melancolia injustificável. Planejas a felicidade e lutas por consegui-la, todavia, descobre-te a sós, carpindo rude angústia interior. Gostaria de um lar em festa, abençoado por filhos ditosos, e um amor dedicado que te coroassem a existência com os louros da felicidade. Sofres e considera-te desditoso. Quantas pessoas que às vezes olham as paisagens das vidas daqueles que compartilham a sua existência, seja no âmbito familiar, no trabalho, e diz: mas quão infeliz eu sou. Não consigo nessa vida encontrar um par, encontrar ninguém a quem possa dividir a vida. E às vezes se envolve por grandes sentimentos de melancolia e não conseguem compreender. E aí segue Joana de Ângeles. Ignoras, no entanto, o que se passa com os outros. Aquele que se te apresentam felizes, que desfilam nos carros do aparente triunfo, sorridentes e engalanados. Também eles experimentam necessidades urgentes em outras áreas, não menos afligentes que as tuas. Se puderes auscultar, perceberias como te invejam alguns daqueles cuja felicidade cobiças. Aqui ela nos aponta para uma dualidade. Às vezes nós olhamos o quintal do vizinho, o jardim do vizinho, que é sempre mais belo que o nosso. E às vezes invejamos uma família aparentemente feliz, e as redes sociais fazem questão de postar tanto isso, aparente felicidade, retratada, maquiada naquele instante, mas que no fundo são lares, são corações vergastados pela mágoa, pelo ressentimento e pela infelicidade. Nos fala Joana que às vezes muitos deles te olham à distância e te invejam de alguma forma, em algum ponto, em alguma coisa que trazes na tua vida e que os outros ainda não conseguiram granjear, não conseguiram alcançar. E segue ela: a vida na Terra é feita de muitos paradoxos. E isso se dá em razão de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas e de expiações redentoras. Assim, não desfaleças porquanto este é o teu karma de solidão. Ainda vivemos em um planeta cuja face está ainda em transformação. Ainda colhemos os louros dos equívocos praticados. Ainda colhemos os frutos de uma semeadura infeliz do passado. Ainda colhemos o amargor de muitas das experiências às quais nós não fomos ditosos e que, infelizmente, por ignorância, por orgulho ou vaidade, infringimos dor em alguém ou em muitas pessoas. E aí ela segue: faze desse modo uma pausa nas tuas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-te na ação do bem. O que ora te falta, mal barataste. Perdeste porque descurasse enquanto possuías o que agora tens necessidade. Quantas vezes é preciso que a gente perca alguma coisa para poder dar valor? Quantas vezes a gente tem excesso de oportunidades ou de graças e que quando começa a escassez, nós sentimos falta da bonança. A invigilância levou-te ao abuso e delinquiste contra o amor. Agimos de forma delituosa, desrespeitosa, equivocada,
nas lides do amor. E aí colhemos a experiência infeliz da solidão como mecanismo educativo dos afetos, como processo educativo dos sentimentos, porque assim, burilando pelo amargor da solidão, ainda que traçamos, que possamos trazer dentro de nós o anseio de amar, esse amargor da experiência solitária nos fará amadurecer cada vez mais a oportunidade e o exercício do amor. A tua consciência espiritual sabe que necessitas de expungir e de reparar, o que te leva nas vezes em que o júbilo te visita, a retornar à tristeza, rememorar sofrimentos, fugindo para a tua solidão. Além disso, é muito provável que aqueles a quem magoaste, não se havendo recuperado, busque-te psiquicamente, assim te afligindo. Ela fala, por exemplo, das experiências desditosas em que muitos desses elos de amorosidade do passado, ainda ressentidos, nos buscam a mente em conexão, para que assim possam nos afligir, porque não nos perdoam as nossas atitudes infelizes do passado. Mas Joana segue, reage com otimismo à situação e enriquece-te de propósitos superiores que deves pôr em execução. Não só nos enriquecer desses propósitos, dessa disponibilidade de fazer da nossa vida uma experiência de doação e de auxílio, por exemplo, de propagar o bem e de colocá-la sempre em execução. Existe uma frase muito comum, e nós já falamos em alguns desses programas, que o ser solidário jamais será solitário. É uma palavra, uma frase muito sábia, também dita de outra forma por Joana de Ângeles. Quando somos solidários, não somos solitários. Fazemos da nossa vida uma experiência conjunta de doação. E nisso acabamos amealhando para nós vibrações de amorosidade. E às vezes despertando naqueles que se nos observam sentimentos de simpatia. E às vezes, a partir de um longo processo doloroso de solidão, no exercício constante do bem, da amorosidade e da doação, quantas pessoas encontram finalmente, após esse trânsito e esse estágio doloroso, a sua oportunidade de encontrar essa parte que achava que lhe faltava. E ela segue, ama sem aguardar resposta. Ama sem aguardar resposta. A gente sabe que é difícil. Ainda vivemos um mundo em que precisamos a todo tempo ter o retorno, o reconhecimento de tudo aquilo que fazemos. É um exercício de desapego. É um exercício de desapego das nossas próprias aspirações egoísticas, da vaidade, porque ter o reconhecimento imediato daquilo que fazemos é atestar a nossa vaidade. Agir despretensiosamente, amar sem esperar retorno, é o convite, que já era o convite do Cristo, porque é um exercício de abnegação, de abertura de si mesmo. É uma prova que damos para a vida de que estamos amadurecendo em essência, amadurecendo a nossa capacidade de amar, porque o amor verdadeiro, ele libera, ele solta, não retém, não prende. E ela diz, serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem, atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrarás-te com o amor em nome daquele que permanece até agora entre nós, como o amor não amado, porém amoroso sempre. Eu vou repetir esse final,
porque ele é profundo e é muito bonito. O que ora faças no bem, atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como o amor não amado, porém amoroso sempre. Eis a verdadeira mensagem íncita na vida do Cristo, que nos amou integralmente, sem esperar retorno, amando-nos apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas falhas, e que veio nos ensinar, pela sua ação, a amar verdadeiramente. Eis o verdadeiro sentido. Se tu atravessas esse karma de solidão, reconhece que não há dor que dura para sempre, não há experiência infeliz que perdure, porque nós somos frutos do amor, nós somos frutos do amor e criados para o amor. Então há sim de aparecer o verdadeiro amor, e no momento em que nós estaremos plenamente amadurecidos para amar em verdade e em essência. Assim encerramos mais um momento de reflexão. Não poderia deixar de agradecer mais uma vez a companhia amorosa, generosa e agradável de todos vocês que estão conosco às segundas-feiras, às 18h30, aqui no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, mas também no site da Rádio Brasil Espírita, www.radiobrasilespírita.com.br, também no Facebook. Então nós agradecemos a todos que nos acompanham, os rádio ouvintes, aqueles que nos assistem, por essa companhia amorosa. Lembrando que todos podem participar, dando sugestões, fazendo perguntas. Todos esses canais são abertos a receberem essas críticas, as opiniões que nos são tão caras. Também convidando a vocês a conhecer os diferentes programas da grade, os diversos. Temos aulas de Esperanto, temos estudos do Evangelho, temos leitura de contos, crônicas, reflexões a respeito de temas intrigantes à luz da doutrina espírita, sempre com o intuito de, calcado no Evangelho e na doutrina, buscar entendimento, reflexão, para que aprofundemos e alarguemos as fronteiras da nossa compreensão para vivermos melhor, para nos auto-iluminar e, por conseguinte, iluminar as nossas vidas. O tempo nos convida a mudarmos de atitude. Não dá para esperarmos resultados diferentes utilizando-nos dos mesmos métodos. Isso é insensatez, já nos diria Albert Einstein. Tão grata mais uma vez pelo carinho e pela companhia de todos, estimando que todos tenham uma semana abençoada, iluminada, de muita paz e de muito aprendizado, sempre na companhia amorosa, fiel e sincera do Mestre Jesus. Grata mais uma vez. E se for da vontade do alto, que possamos estar juntos segunda-feira em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz.